Boa noite, Abel. Léo Caporalini, do Bate Fundo Esportivo. Parabéns por mais uma vitória. Já atingindo hoje 100 jogos também como técnico do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Queria falar especificamente sobre esse atual momento defensivo da equipe do Palmeiras. São 5 jogos sem sofrer gols, uma sequência que há um tempo atrás o Palmeiras estava tendo um pouco de dificuldade. Nesse Campeonato Brasileiro já são 3 jogos sem sofrer gols, também a maior sequência na temporada na competição, independente de quem jogue como titular, seja uma dupla ali de laterais com Marcos Rocha, Mike, Luan, independente de quem joga, o sistema defensivo tem funcionado bem no mesmo momento que o Palmeiras recupera o sentimento de vitórias em uma semana tão decisiva. Queria que você falasse um pouco da sua análise defensiva do Palmeiras e também dessa boa partida de hoje. Obrigado. Olha, nós, em termos defensivos, as tarefas são muito simples dos jogadores entenderem. Agora, golos como este que tu viste, que estava fora de jogo, eu acho que é para aí o 7º ou 8º que sofremos este ano. Golos fora da área, assim, da bola sobrou, pim, não foi o primeiro. Felizmente, porque a sorte existe, não é? A sorte ou a felicidade, que vocês quiserem chamar. Estava fora de jogo, a pressão ia ser ainda mais difícil. Ainda bem que estava fora de jogo, porque assim o jogo tornou-se ainda ou menos difícil, porque foi um jogo difícil. Tivemos só um treino para preparar este jogo, depois de uma viagem longa, difícil. Saímos na segunda, voltámos na sexta, para preparar este jogo. Mas defensivamente é sempre bom, é o 5º jogo sem sofrer golos, isso dá-nos confiança. A gente sabe, se não sofrer golos, estamos sempre mais próximos de ganhar. É sempre bom, mas como te digo, as tarefas estão muito bem definidas defensivamente. Depois é a capacidade que eles têm, a capacidade técnica, porque também existe a técnica defensiva, não é só a técnica ofensiva, de cada um ser capaz de ganhar o seu duelo ao seu opositor. Mas como disseste bem, eu acho que esses números são esclarecedores. Estamos num bom momento no aspecto defensivo e queremos continuar, é por isso que trabalhamos, para melhorar os nossos processos. Abel, boa noite. O gol do Palmeiras, o gol da vitória hoje, ele é um gol que tem um componente muito grande de talento individual, né? A falta que o Veiga bate é brilhante. E se quiser voltar a ter um lance da falta, o Breno Lopes faz uma jogada pelo lado, uma jogada individual também, e acaba sendo derrubado para gerar essa falta. Eu queria partir desse cenário que o jogo tinha, né? Do lado do Vasco, que teve a semana inteira para planejar como segurar o Palmeiras, e do outro Palmeiras que mal treinou para jogar contra o Vasco. Se esse jogo de hoje tinha, na conversa que você teve mesmo com os jogadores, um componente maior do que geralmente tem de individualidade para tentar resolver. Não tinha tempo para treinar o time. A gente viu o Veiga arriscando muitos chutes de fora da área, por exemplo. Era um jogo mais para os jogadores chamarem essa responsabilidade para compensar essa falta de treino? Obrigado. Olha, por norma, eu não gosto de valorizar o lado individual, dizer hoje é um jogo que temos que resolver individualmente. Não, precisamente o contrário. Uma das frases finais da nossa palestra foi exatamente o oposto. Foi jogar de forma coletiva, jogar da nossa maneira, impor o nosso ritmo. Estas foram as frases que eu acabei a palestra de hoje. Agora, os jogadores que estão no Palmeiras são diferenciados porque têm a capacidade de, em determinados momentos, conseguirem resolver o jogo individualmente. Quando o jogo, e acontece os jogadores do Palmeiras, os jogadores que estão nas melhores equipas do mundo, elas estão lá porque têm algo de diferente dos outros. Têm a capacidade, quando coletivamente uma equipa não consegue resolver os problemas, quase como se fosse um saca-rolhas, não é? A capacidade individual deles, por isso é que eles estão no Palmeiras, e é isso que eu espero deles, não espero nada mais do que isto. E vimos realmente, tanto o treinador aí é zero, o talento do jogador, a capacidade de treino, a capacidade de foco, a técnica individual específica tem muito a ver com a precisão que normalmente se tem com a mão e ele tem no pé, e ainda bem para nós podermos contar com um jogador com este talento. E felizmente, depois de um período onde a forma física dele não era a melhor, porque isso acontece por várias circunstâncias, está no momento de forma que vocês podem constatar, e esperemos que continue assim. Boa noite, Abel, Regis. Eu queria que você falasse sobre 2 questões. As suas escolhas pelo Richard Rios no começo do jogo e pelo Breno Lopes, assim que o Dudu teve a lesão e teve que sair do jogo. Olha, boa pergunta. Tive algumas dúvidas aí. Pensei em meter o Fabinho e depois decidir entre o Menino e o Rios. Mas a verdade é que nós temos jogo daqui a 3 dias, né? E o Menino não vai poder estar.
Portanto, o menino teria que iniciar este jogo obrigatoriamente. Mas depois lembrei-me de um jogo que fizemos aqui contra o Bolívar, que a dupla de meio campo foi o Rios e o menino. Como disse ao teu colega, não tivemos muito tempo a treinar e gostei daquilo que vi, pedi-lhes basicamente as mesmas funções. Procuraram os dois fazer aquilo que eu lhes pedi, mas a decisão foi essa. Pensei inicialmente em meter o Fabinho a fazer ali o que estava a fazer o menino, mais de 5, mas acabei por fazer o mesmo que fiz contra o Bolívar. Essa foi a minha decisão. E a outra era do Breno. Acho que é a ordem natural das coisas. Sabem, eu treino com eles todos os dias, eu conheço, eu sei quanto eles se dedicam. Eles sabem que os nossos torcedores são exigentes, é uma massa associativa exigente, que quer a perfeição. E nós procuramos, eu só quero lembrar também aos nossos torcedores, sobretudo a esses mais chatos, que o início da história do Palmeiras, e o Palmeiras é o Palmeiras, o Palestra Itália, e uma das grandes razões que eu gosto muito da história do clube é porque é um clube que é incluso. Não é um clube exclusivamente italiano, foi um clube que abriu e se fundou com italianos, se fundou com brasileiros, se fundou, eu lembro em 1930, uma ex-escrava, a avó, qualquer coisa, não sei o nome dela, em 1930, era uma figura, foi ex-escrava, uma figura muito representante do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras até nisso é um clube incluso, um clube que dá oportunidade a todo mundo, um clube eclético, e portanto aqueles torcedores que são um bocadinho mais impacientes, que vão às profundezas do clube e que se inspirem e que ajudem todos os jogadores que aqui estão, porque eles todos merecem o mesmo carinho, porque eu sei o quanto eles treinam. E se eles estão aqui é porque eles merecem estar aqui, porque quando não merecerem estar aqui sou eu o primeiro, e se confiam em mim sou o primeiro a tirá-los, e não é o caso. Então, por questões de hierarquia, por questões de trabalho, porque o Breno já está aqui connosco há 3 anos, o Kelvin, por exemplo, começou a treinar connosco a meio deste ano e treina connosco e joga em baixo, e quando surgir a oportunidade dele jogar, por exemplo, podia ter metido o Kelvin, mas achei que não era o contexto do jogo para ele. E a minha decisão, a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é tomar decisões. Uns vão gostar, outros não vão gostar, mas é para isso que me escolhem para treinador, é para no meio de 16 milhões, se eu fosse perguntar a 16 milhões de palmeirenses, um ia escolher um, outro ia escolher outro. Tem que haver um que tenha que decidir, né? Eu, às vezes, quando quero brincar com os meus jogadores no início da época, digo-lhes, até costumo falar com os capitães, logo temos jogo, chegarem aqui, se vocês reunirem entre vocês quem deve jogar, começa essa equipa. Mas eles chegam lá, então, Gomes, quem é o professor? Essa função é sua. Pronto, então, essa é a minha função, é escolher. Mas foi por isso, porque normalmente o que eu faço é, saindo o Dudu, é o Breno que joga, ou o Jonathan em função daquilo que o jogo está a pedir, e eu acho que o jogo estava a pedir o Breno, só isso. Boa noite, Abel. Matheus Greco, do portal Vável Brasil. É uma honra estar fazendo a primeira entrevista com você. O Palmeiras teve viagens para Cuiabá e Colômbia nos últimos dias e ainda contou com problemas no avião que voltaria para São Paulo, tendo que mudar toda a programação dos treinamentos. Queria que você me falasse como que foi a preparação do Palmeiras depois desse contratempo e como que a equipe enfrenta com essas viagens longas. Olha, boa pergunta, e como eu gosto de ver nas equipas de futebol gente jovem com vontade de aprender e de aparecer. Espero que queiras ser cada vez mais um melhor jornalista e que te prepares mesmo para fazer boas perguntas. É isso que se me permites uma opinião ou um conselho. Foi difícil, foi uma viagem difícil, foi uma viagem, em primeiro lugar foi longa, porque independentemente foi uma viagem longa, onde nos obrigou a um foco e uma concentração muito, muito grande. Um gramado lá que estava pesado, eu sei que as pessoas não viram na TV porque a grama estava bem verdinha, mas era muito fofo e mole por baixo, e isso obriga os jogadores a ter um desgaste físico ainda maior. Depois tivemos aquele contratempo que vocês sabem com o avião. Felizmente deu para estarmos todos juntos. Acho que o Piqueires ficou muito contente, porque nós cantamos os parabéns ao Piqueires para aí 33 vezes durante o dia que nós lá tivemos. Foi no pequeno almoço, foi no jantar, foi no almoço, foi no avião, foi assim do avião, foi no final do jogo.
Acho que ele por esse lado também não se importou, mas acho que felizmente ganhamos. Isso acabou por ser positivo, porque se o resultado não tivesse sido positivo, a recuperação mental ia ser pior. Portanto, recuperação mental ótima, física nem tanto. Sabia, por isso é que hoje eu achei que o jogo hoje ia ser difícil, porque o nosso adversário teve o tempo todo para preparar, nós tínhamos a viagem nas costas. Os jogadores ainda me tinham pedido para a noite de ontem passá-la em casa. Eu disse não, vimos passar a noite aqui. Eles não gostaram muito, mas eu disse eu também venho aqui passar. Estava a dizer ao teu colega no início que quando cheguei na sexta-feira ainda meti os pés nos chinelos que tinha lá em casa, mas estavam frios. Disse ok, está tudo tranquilo, mas hoje fomos todos dormir ao CT, porque era importante isso, e felizmente não foi um jogo de muita inspiração coletiva. Tivemos a inspiração de um jogador que felizmente resolveu o jogo numa bola parada. Tivemos uma hipótese do Arthur com um bocadinho de calma, podia ter feito o golo, mas acontece. Sabia alguém que queria fazer golo, era ele, não é? Mas foi isso, foi difícil, uma preparação difícil, mas felizmente em função da vitória que tivemos no último jogo, quando tu ganhas, a preparação do próximo jogo é sempre muito, muito melhor. Abel, você falou na última entrevista a importância de que os jogadores permaneçam no Palmeiras, que não sejam vendidos, falou do Veiga, do Gustavo Gomes. Hoje a presidente falou com o GE, num contato rápido por telefone, e falou que o Gustavo Gomes, especificamente, que ela não vende, que considera, inclusive, um assunto encerrado. Então, se você puder falar mais uma vez da importância que tem esse jogador e também então, dessa confirmação da presidente de que ele não será vendido. Eu, como digo sempre aquilo que penso, vou dizer o que eu penso. São números absurdos, quer para o clube, quer para o jogador. São números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, quer para o jogador, quer para o clube. Mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes... eu nunca tive em 11 anos de carreira um profissional como ele. Nunca tive um homem de caráter como ele. Fico feliz o resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança, porque se calhar outro jogador noutro contexto teria outro comportamento, e a minha admiração e estima por ele já era grande. Fico feliz, não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão, não fui eu que o escolhi, mas posso dizer aos nossos torcedores que escolheram, ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. O que vai acontecer no futuro eu não sei, como te disse. Eu tenho uma admiração e uma estima muito profunda por este jogador que hoje jogou como se fosse a primeira vez dele no Palmeiras. É isso. Ele acaba por ser um exemplo para todos nós, para mim enquanto treinador, para os mais jovens enquanto jogadores, para os outros colegas que também o acompanham. Eu não sei se a TV Palmeiras está aí. Tá. Se um dia vocês quiserem perceber o que é trabalhar a sério, o tempo que ele dedica a ser profissional de futebol, eu nunca vi, nem como jogador, nem como treinador, um profissional de futebol. Eu não estou a dizer que os outros não o fazem. Agora, o que ele faz, o que ele se dedica, o que ele renuncia, eu nunca vi na minha vida, eu não conheço o Cristiano Ronaldo. A gente fala no Cristiano Ronaldo que faz e acontece. Eu o Gomes conheço e é um absurdo o que ele faz. Ele merece todo esse dinheiro e se calhar mais, porque realmente é um jogador fora de série e um homem de um caráter absurdo. Tá?